Menopausa não é doença. Hoje, no nosso GDV Saúde e Ciência, vamos falar sobre o mito menopausa. Como assim, Marcelo? Menopausa não é doença? Não, não é doença, gente. Vamos desmistificar esse palavrão, esse nome que muitas das mulheres começam a sofrer antes mesmo até de saber o que é. A menopausa, ela é uma fase da mulher, assim como ser criança, adolescência, vida adulta. Mas é isso que eu sinto, que eu não sinto, que eu deixo de sentir, o que eu sofro, o que minha amiga sofre. Isso são os transtornos causados por essa situação. Se nós formos lá no CID, o que é o CID? É aquele livrinho que descreve todas as doenças que nós temos, o CID-10, o famoso CID-10. Você não vai encontrar menopausa, você vai encontrar o quê? Os transtornos causados pela menopausa. Então, sim, a menopausa é quando os ovários, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é o útero. Essas duas bolinhas brancas no vídeo são os ovários. Em algum momento da vida da mulher, eles param de funcionar. Eles vão parar de produzir os hormônios femininos. Em algumas mulheres, isso pode dar alguns transtornos. E aí sim, a gente vai para todas aquelas complicações que vocês se queixam bastante. Calores, fogacho, metabolismo diminuído, irritabilidade, querer matar o companheiro. Então, isso sim pode acontecer devido à paralisação dessa produção hormonal. Bem claro, bem simples. Partir ali dos 40 anos, um pouquinho mais cedo, um pouquinho depois, as mulheres começam a ter a diminuição dessa produção ovariana. E alguns sintomas podem aparecer. Até chegar a um certo nível, a média aqui no Brasil das mulheres são 50 anos. Esses ovários, eles param de funcionar. Mas, Marcelo, algumas mulheres não sentem nada, elas precisam ser tratadas? Claro que não. Algumas mulheres têm muitos sintomas, mas ainda têm uma produção hormonal. Elas podem desejar tratamento. Então, como assim a menopausa virou esse grande assunto, que é o que mais está se assolando, é o que mais eu pego aqui no consultório, esse bate-papo, essa ansiedade gerada por esse nome. Se nós formos pegar nossas avós lá atrás, vamos por aí 60, 70, 80 anos atrás, imagine, eu lembro da minha avó como? De bob na cabeça e aquele vestidinho. Desde que eu lembro da minha avó, eu só via ela com essa roupa, com aquele vestidinho, batidinho de vozinha. Pega uma mulher de 50 anos, há 2, 3, 4 gerações atrás. Ela estava esperando no domingo o netinho com a macarronada pronta. A geração mudou. As coisas de hoje em dia, muito mais dinâmica, muito mais rápida, mudaram. Você não imagina, hoje, as mulheres aos 47, 8, 50 e até mais, com esse perfil. Só que o ovário, ele para de funcionar da mesma forma. Não existe uma atualização do iOS no ovário. Pega o nosso celular, dá 6 meses, 3 meses, tem uma atualização. O ovário não tem. Então, o mesmo ovário da mulher na década de 30, 40, 50, é o mesmo ovário de hoje em dia. Ele tem um tempo determinado de funcionamento. Só que hoje, nós, nossa sociedade, nós queremos mais. Nós somos mais ativos, nós queremos fazer mais atividades físicas, queremos viajar, nós trabalhamos em termos de produtividade mais, queremos passear, queremos ter esse ano. Porém, o ovário, porém, a mulher não consegue ter o mesmo dinamismo que tinha com 30, com 25.
por conta dessa ação hormonal. Ah, mas e o homem? O homem também tem uma perda hormonal conforme o passar da idade, mas não tão abrupta quanto a mulher. A andropausa, ela não é tão sintomática quanto a menopausa. Mas vamos lá, voltando para o começo. Eu preciso tratar todo mundo? Quem nós vamos tratar? As pacientes, as mulheres sintomáticas que desejam ser tratadas. Porque muitas mulheres vão passar por essa fase da menopausa tranquilo, sem nenhum problema, vida normal, está super feliz. Não é obrigatório usar reposição hormonal em todas as mulheres. Esse vídeo eu quero dizer e salientar muito isso, porque às vezes tem pacientes que não sentem absolutamente nada, estão super felizes, estão bem com a vida e vêm no consultório para ser tratada por uma coisa que elas não têm. Como também não podemos negligenciar as mulheres que sofrem, que têm grandes sintomas, que a vida não está evoluindo por conta dos transtornos causados pela falta de hormônio. Tirando as mulheres que têm contraindicações específicas para não usar uma reposição, nós, como médicos, nós não podemos evitar deixar essa mulher numa situação melhor com uma insegurança ou por não saber dar a informação correta para ela. Ah, então tem que dar hormônio para todo mundo, tem que dar o chip, ou não sei o quê. Ninguém está falando isso aqui. Existem várias formas de reposição hormonal. Nós não podemos crucificar os hormônios, principalmente por falta de desconhecimento de muitos colegas. Nós não podemos crucificar a reposição hormonal. Quantas mulheres melhoraram a vida pessoal, a do relacionamento, a da família, no trabalho, por conta de uma reposição hormonal adequada, né? Então, esse vídeo, basicamente, é para eu passar essa informação para vocês de menopausa não é doença. Não gere uma ansiedade por uma coisa que você não vai passar. Não gere uma ansiedade por uma coisa que talvez você não vai passar. Ou se passar, vai ser bem tratada. Eu vejo muitas mulheres, às vezes, sofrendo sem ter o que sofrer com isso. E mulheres, não tenham medo da menopausa. Curtam, passam por essa fase de uma maneira tranquila, sábia. Vocês estão chegando no auge da vida de vocês. Certo? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Curtam, compartilhem, caminhem para as amigas que estão passando por esse período. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, que vai nos ajudar bastante. Certo? Um beijo para todo mundo.